O professor, eu queria que ele tocasse no assunto, como é que começou o hábito a ser divulgado da tradição, a cultura do nosso riquíssimo e bom e velho chimarrão, né? O senhor é a pessoa mais adequada para falar sobre as tropeadas. Olha só, onde a gente encontra a nossa Curitiba e toda uma cultura tropeira existente na cidade, porque a gente costuma muito dizer também, né, que o tropeirismo apenas passou por Curitiba, né? Caminho do Viamão, Sorocaba e aquela coisa toda, e nós aqui servindo só como um ponto de entroncamento desse caminho, e muitos tropeiros chegando aqui também e se estabelecendo. Às vezes a gente tem uma leitura assim da história. Quando, no entanto, nós temos uma Curitiba que era tropeira por essência, né? Chamava Curitiba de comarca. Nós éramos a comarca de Curitiba, né? Porque nós éramos de um território que hoje compreende o estado do Paraná, Santa Catarina também. Isso tudo era chamada comarca de Curitiba. Olha só, estou falando até de Santa Catarina, hein? Esse vasto território era a comarca de Curitiba. Então pegava outro estado também, atualmente? Exatamente, é Santa Catarina. E éramos a 5ª comarca da província de São Paulo. Então tudo nós devíamos a São Paulo, administrativamente. Então não existia ainda essa divisão como a gente conhece hoje. Pois é. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Exatamente. As coisas ainda estavam, né, se encaminhando para isso, né, mas não havia ainda isso mais ou menos em que ano ou século? A gente vê a emancipação política, ou seja, quando Dom Pedro II, lá em 29 de agosto de 1853, autoriza a criação da província do Paraná, numa parte do território que é hoje, que era na época a comarca de Curitiba. Quase que nos chamamos província de Curitiba. Talvez seríamos o estado de Curitiba, aos moldes de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem capital e estado do mesmo nome, né? Mas aí optou-se pelo nome Paraná, devido ao Rio. Aí que nós temos, em 1850... Muito mais autêntico, né? Exatamente. E foi em 1853 que nós nos emancipamos. Emancipação política do Paraná. 19 de dezembro de 1853 é quando veio para Curitiba o nosso primeiro governador, o primeiro presidente, o Zacarias de Góes. E as tropeadas, elas foram antes desse... Foram antes, claro. Avançaram para o século XIX. Então, quem são? O que eram os tropeiros? Pois o que é esse nome? Olha, vamos para Curitiba, já logo depois do seu primeiro ciclo econômico, que foi dos faiscadores de ouro. Aliás, Curitiba surge quando os faiscadores de ouro sobem da Vila de Nossa Senhora do Rosário, de Paranaguá. Penso, lá encontram ouro, o primeiro ouro do Brasil. O primeiro ouro encontrado no Brasil foi na região de Paranaguá. Nossa, isso é novidade. Isso é histórico. Aonde, professor? A lógica desses faiscadores foi óbvia. Se tem ouro rio abaixo, deve ter ouro rio acima, ou seja, acima da Serra do Mar. Encontraram aqui o ouro, lá por 1648, 49, a expedição do Eleodoro Ébano Pereira, ele já comunica o Gabriel de Lara, lá em Paranaguá, que nós tínhamos ouro do bom aqui, manda amostras e tudo mais. Pronto, começa a mineração. Isso onde? Às margens do rio Atuba, no trecho que o rio Atuba corta hoje o Bairro Alto. Tem o Parque Histórico da Vilinha até, e ali eles fizeram a primeira vila, né? Depois eles migraram para a região da atual Praça Tiradentes. O fato é que o ouro é escasso, o ouro vai escasseando e é pouco também. Sim, que se encontra. Finito, né? E mesmo assim ainda ele não era em grande quantidade. Começou a escassear-se o ouro, vamos para outros modos de sobrevivência. A pecuária se deu de maneira intensa, já em 1700 e pouco, tendo aí as primeiras sesmarias requisitadas. Fazendeiros da região seriam faixas de terra, lugares específicos solicitados à coroa, e sesmarias, uma solicitação para poder justamente criar gado. Portanto, olha aí, começamos a criar gado. O gado era algo essencial para a economia local. E daí a gente já vê, se há gado sendo criado, há, claro, havendo comércio disso. E quem que transportava, quem fazia a logística desse gado todo? Os tropeiros. E como é que chegou a erva mate nisso? Porque, além do gado, as mulas depois, que eram carregadas nos surrões de couro, né, nas costas das mulas, com a erva mate. Por causa da economia da erva mate começou
a ter toda uma pujança. É de se subentender, não precisa nem muitos esforços para isso, que nós aqui em Curitiba, a comarca de Curitiba, ou a região da comarca de Curitiba, que não é só a cidade, hein? Quem morava em Castro era curitibano, quem morava na Lapa era curitibano, quem morava em Palmeira era curitibano, né? Esses tropeiros começaram também a descer, a ir para o sul em suas viagens e, claro, a fundar cidades no sul do Brasil. Levar uma cultura tropeira específica da região de Curitiba. Então eles já tinham o hábito de tomar essa... Aí, claro, exatamente. E levava essa cultura junto. Isso quer dizer que a erva mate é nossa, é nascimento nosso, é só nosso paranaense? Não. Falar que é mais nossa do que de um gaúcho, de um rio-grandense, não é falar isso. É dizer que são hábitos culturais e que eles são homogêneos. Exato, e eles se intercalam, se conversam. Então, muito da cultura sulista é também de origem curitibana. Não só é de origem rio-grandense apenas. As viagens, os tropeiros, eles, claro, tinham que parar para descansar, né? Lógico. E umas vezes com familiares, encontravam outras pessoas no meio dessas... Descansar suas tropas também. Nessas descansadas, eles acendiam uma fogueira, esquentavam a água e começaram a passar esse hábito de roda de chimarrão. Também. E claro, a criar comunidades nesses lugares. Uma vilinha ali, que tinha um comércio específico aqui, outra ali, uma pousada, que é um exemplo de Santa Catarina, a cidade de Curitibanos. Foi fundada por tropeiros curitibanos. E tantas outras.